Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez. A palavra é sua, meu irmão. Então, estamos aí. Itamar já está gravando, né? Que bom. Fica no YouTube, né? O vídeo. Que bom também. Aí, quem quiser assistir de novo, está lá no YouTube, né? Então, olha só. Hoje, vamos ver, assim, como é que a gente estrutura nossa cabeça para o Vedanta. Mas eu vou usar, como o Paulo falou, bastante coisas, assim, ligadas ao nosso Ocidente aqui, para a gente usar nossos instrumentos ocidentais também para compreender essa filosofia do Vedanta, que também dá super certo isso, essa interação. Olha, vocês se lembram que uma vez aqui eu falei de Brahman. Brahman. Aonde eu vou querer chegar é a integração, a união, certo? Mas vamos lá. Brahman é algo que é o infinito, né? O sem separação. Isso é uma consciência. Então, é difícil da gente imaginar, mas comece a imaginar isso. Brahman, eu vou usar muito essa palavra, Brahman, Brahman. Comece a imaginar algo que não tem a realidade física da separação. Certo? Por exemplo, essa caneta, você só consegue enxergar essa caneta porque ela é separada do que não é caneta. Aqui é caneta e fora da caneta não é caneta. Aí você identifica a caneta como uma caneta, porque existe a realidade da separação. Agora, imagina uma realidade que não é da separação. Não existe essa realidade física, a separação. Isso é Brahman. Onde, imagine agora você, eu. Vocês estão me olhando. Da mesma forma que vocês olharam a caneta, vocês estão me olhando. Por que vocês estão me olhando? Porque a gente está regido pela realidade física da separação. E aí vocês veem, esse aí é o Marcelo, não é? Assim, meio grisalho, tem esse corpo, assim, beleza, fala dessa forma, pensa dessa forma. Esse é Marcelo. Por que vocês me identificam assim? Porque existe algo aqui que não é o Marcelo. Aí vocês identificam isso aqui como sendo o Marcelo. Pois é, em Brahman, tudo existe. O Marcelo existe, caneta existe, tudo existe, só que não há separação. Então, imagina essa realidade da não separação. Só imagina. É difícil a gente conceber mentalmente o que é isso, na nossa concepção racional. Os Vedas dizem isso. Isso é Achintyarupam, em sânscrito, né? Achintyarupam. A forma disso não dá para ser atingida pela mente, porque a nossa mente é muito objetiva e muito emocional também. Então, não dá para atingir isso pela emoção nem pelo raciocínio. Então, uma boa dica é: interrogue sempre. Interrogue. Como será isso? Como será a não separação? Como será Marcelo, na realidade, não separação? Como será isso? Sabe, faz a pergunta. Porque se for tentar entender mesmo com a razão, assim, tipo, faz o desenho, vai ser difícil. Mas só isso de tentar imaginar já é um exercício mental muito interessante para Brahman. Tem uma mãozinha aí, né? O que é isso? É a mãozinha. Paulo César Fontes de Faria levantou a mão. É o Paulo, não é? Aí toda vez que alguém levanta a mão, aparece aqui embaixo, né? Levantou a mão, não é isso? Eu gosto disso. Eu vou ficar de olho. Marcelo, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, é um exemplo dessa não separação? É exatamente isso. É um exemplo perfeito. Ele é da integração. Ele não disse, eu sou o Pai. Ele não falou isso. Ele também não falou assim, eu estou aqui e o Pai está ali. Ele disse que eu e ele somos um. Um. É a realidade da não separação. É um só. Então, a não separação tem isso que Jesus falou, é o um. Um. Porque não pode ter dois, é um. Porque, pensa bem, se não é separado, então é um. Se tiver dois, já é separado. No entanto, eu existo, Paulo existe, o Celso existe, o Emílio existe, todos nós existimos.
Então, é uma multiplicidade. Ô, Marcelo, é uma multiplicidade ou é um? Não entendi. Pois é, tem que interrogar. Todos nós existimos, então é uma multiplicidade. Mas, na realidade, não separação. Então, é um ou é uma multiplicidade? É uma multiplicidade, mas é um. Ih, complicou. Interroga. Mas quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é difícil compreender isso também. É que a gente vê, lê o Novo Testamento, passa a vista por essa frase, acha muito bonitinho e vai adiante. Mas se você parar para pensar na profundidade dessa frase, é profundo demais. E é o que eu estou falando, é a multiplicidade sem separação, unidade. Aí, isso não é atingido pela mente, como eu falei, né? Então, os Vedas foram recebidos, Shruti, recebidos. E aí, aqueles que receberam essas informações, em forma de conhecimento, disseram: olha, isso existe, viu, gente? Brahman existe. Vocês não veem, isso é difícil até de você criar uma opinião formada, um conceito formado, mas isso existe. E aí, simbolicamente ou não, sei lá, porque o personagem Krishna foi quem disse isso, disse o Vedanta para o mundo. Mas isso pode ser simbólico, viu, gente? O Vedanta foi recebido por um milênio. Um milênio. Mas, simbolicamente, vamos dizer que Krishna disse isso. Krishna. Então, Krishna disse para a galera, Krishna, o povo, eu vim aqui para dizer que Brahman é uma verdade, viu? Isso existe. E aí o pessoal perguntou, mas como é que a gente vai atingir isso, essa consciência? Para que que serve? Para que que serve isso? Olha, a gente tem que moldar a nossa cabeça para a unidade. Um. Brahman é o um. Então, a gente tem que moldar a nossa cabeça para o um. Isso é o objetivo do Vedanta. Moldar a nossa cabeça para o um. Um. Não, Paulo levantou a mão de novo. Pode falar, Paulo. Marcelo, Ah. unidade seria diferenciar de dualidade. Seria a mesma coisa que transcendência e imanência? E não sei que palavras são essas aí, não. Transcendência eu sei o que é, né? Transcendência. Imanência eu não sei, não. Se eu soubesse que você ia fazer uma pergunta difícil dessa, eu estudava antes. Não sei o que é imanência, não. A imanência é a manifestação da transcendência de Deus na dualidade. É a manifestação da transcendência de Deus De Brahma no mundo na, das formas. na dualidade. Sim, imanência. Eu gostei. É isso mesmo. Eu gostei disso. É exatamente imanência. Então, eu vou adotar essa palavra, imanência também. Isso mesmo. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente não vai atingir, pelo menos não na forma humana, planeta Terra, tudo o objetivo da Terra é o seguinte: a gente vai elevando a nossa mente à consciência de Brahman. Da seguinte forma, a gente vai, no dia a dia, com as experiências nossas, normais, de trabalho, relacionamento, doença, saúde, condução cheia, condução vazia, estão atrasados, essas coisas, sabe? Comida boa, comida ruim, sabe? Experiências normais do dia a dia. Através das nossas experiências, isso que eu vou explicar aqui hoje, a gente vai moldando a nossa cabeça para a consciência de Brahman. O Buda chamava essa consciência de Brahma Nirvana, mas é o Brahman. Aqui no Ocidente, a gente traduziu Brahman de uma forma que dá margens a uma interpretação que pode não ser legal. A gente traduziu como Deus. Os Vedas dizem, existe Brahman. Aí a gente chamou isso de Deus. Pode ser perfeitamente, é só uma tradução de palavra. Pegou uma palavra e traduziu para uma outra expressão. Só que ao longo, não tem problema nenhum. Só que ao longo do tempo, a gente foi criando uma visão de Deus muito baseado na dualidade.
Tipo, o Pai que está no céu, sabe? Isso é dualidade. Tipo, eu estou aqui e o meu Pai está no céu. Opa, tão longe. Então, tipo, a gente reza para Deus. Aí, ao longo dos séculos, foi dando aquela impressão que Deus é um ser diferente de mim, para quem eu rezo, para que eu procuro uma conexão, sabe? Pode ter essa linha de pensamento, pode, e tem benefícios muito grandes. Mas o que eu tenho que trazer aqui é a consciência do Vedanta, é a unidade, unidade. Então, eu gosto muito de usar a palavra Deus, e no meu dia a dia eu uso, claro, falo português, então eu uso a palavra em português. Mas eu tenho que realmente reconhecer que essa expressão Deus vem carregado de informações que não são interessantes, viu? Então, aqui no nosso encontro, eu vou usar a palavra Brahman. Brahman. Porque Brahman é isso, ó, é aquilo que eu expliquei, é o todo sem separação. E esse todo é consciência, tá bom? E isso foi dado para nós através de conhecimento. Então, eu vim aqui com essa camisa aqui hoje, ó. Essa aqui é Saraswati. Saraswati, esse personagem aqui. E é o que simboliza na mitologia védica o conhecimento. Então, essa informação foi trazida para cá, para a Terra, através da forma de conhecimento. Certo? Por que eu estou falando isso? Parece uma bobagem. É que para outros níveis de seres, outros níveis de experiência, isso não foi trazido como forma de conhecimento, foi trazido como forma de visão. As pessoas meio que veem Brahman, sentem Brahman. Mas na experiência da maior parte de nós, dos humanos, Brahman vem na forma de conhecimento. Então, o que eu estou falando para você aqui é um conhecimento. E como é que a gente atinge o nível de Brahman no dia a dia? Primeira coisa é isso que eu falei, você tem que conhecer Brahma. Então, beleza. Então, você já conhece, já sabe o que é Brahma. Ah, Marcelo, mas eu não entendi direito. Ótimo, ninguém entende. Então, a gente interroga. E no dia a dia, como é que a gente vai fazer para desenvolver a consciência de Brahma? Porque eu falei que é no dia a dia que a gente atinge, né? Então, é o seguinte, no dia a dia, eu vou dar exemplos. Exemplos. Os Vedas dizem que o exercício melhor para atingir a consciência de Brahman são nas experiências de conflito, principalmente nas experiências de conflito. Por isso, o livro Bhagavad Gita, que é o livro que eu tenho como referência, tem como cenário uma guerra. Essa guerra simboliza os nossos conflitos do dia a dia. Aliás, fazendo um pequeno entre parênteses aí, nós hoje estamos tendo um privilégio muito grande, porque hoje é comemorado o dia da Bhagavad Gita. Sabia disso? Sabia disso, Paulo? Hoje é o dia da Bhagavad Gita. É o dia que foi revelado o conhecimento da Bhagavad Gita. Não é sempre o dia 3 de dezembro, não, viu? Porque lá no Oriente eles não calculam pelo movimento do Sol, mas pelo movimento da Lua. Então, às vezes cai no dia 2, às vezes no dia 3, às vezes no dia 4 de dezembro, mas é sempre por essa data. Então, hoje é um dia muito especial e muito comemorado entre as pessoas que adoram esse conhecimento, como um dia muito especial, viu? As pessoas se ligam, mandam mensagem, dão parabéns pelo dia de hoje, que é o dia da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro que eu tenho como referência, eu e milhares de pessoas. E é o livro onde Krishna descreve esse conhecimento, tá bom? Então, o cenário da Bhagavad Gita é uma guerra, justamente por causa disso. Então, pense em um conflito. Eu vou dizer um conflito aqui, qualquer conflito. E eu vou colocar a imagem de Deus para ficar bem ocidentalizado. Imagine eu dou com muita frequência esse exemplo, viu? Imagine o seu filho no hospital. Então, mesmo que você não tenha filho, imagine que você tenha um filho. O filho é uma coisa muito forte num casal, né? Uma mãe que tem um filho, o filho, assim, é muito presente no mundo emocional dos pais. Não preciso nem dizer isso, isso é óbvio, né? Agora, imagine um filho doente no hospital. É uma coisa que incomoda muito um casal. Muito, obviamente que sim. Imagina o filho no CTI.
CTI. O CTI, você não pode ficar lá o dia inteiro na visita. Eu sei disso porque eu já estive no CTI. O CTI tem 1 hora de visita por dia. Agora, imagina o horror mental e emocional dos pais. Só podem estar com o filho doente lá no CTI por 1 hora. E o resto do dia? O resto do dia a gente tem que ficar fora do CTI, volta para casa, não sei, ou fica no corredor do hospital, não sei o que faz. Mas lá dentro não pode ficar. Então, é uma agonia muito grande para os pais. Pois é, pum, botei uma situação. Essa situação é um conflito, não é? Claro que é. Obviamente que é um conflito. Na cabeça e no coração dos pais. Agora, como é que a gente vai estruturar a cabeça, os pais, no caso, né? Para a consciência de Brahman? Brahman não é unidade? Unidade. Então, vamos colocar na forma de o Deus. O Deus. O Deus. Como você se relaciona com o Deus nessa situação? Você fala, Deus, tipo, eu não quero essa situação com meu filho no hospital, tipo, eu não quero isso. Deus, me ajude a curar essa situação, a curar meu filho, porque meu filho é muito importante para mim, sempre foi um bom filho. Eu quero muito que isso se resolva bem e meu filho esteja aqui com a gente de novo. Deus, estou te pedindo isso. Esse tipo de relacionamento é o que todo mundo, geralmente, todo mundo tem. Mas isso expressa na mente, na consciência, a dualidade, não a unidade. Por quê? Eu falo assim, Deus, me ajude a resolver esse problema com meu filho no hospital. Então, eu já coloco na figura do Deus que eu acredito, o Deus que eu acredito está relacionado à solução desse meu problema. Então, eu já crio na cabeça esse Deus para quem eu peço a cura e eu relaciono esse Deus à realização desse meu desejo. Isso é dualidade. O que seria unidade? Deus, você é tudo. Você é o meu filho aqui saudável com a gente. Você é o meu filho ali no hospital, doente. Você é tudo. E sendo tudo, eu te amo. E acabou. Você nem pensa mais no filho. Você pensa, Deus é o meu filho lá, no hospital. Deus é o meu filho aqui. Deus é tudo e eu amo Deus. Isso é consciência da unidade. Unidade. Você não deixa de pensar no seu filho do hospital, mas você incorpora esse pensamento à unidade, ao Deus. Isso é a consciência da unidade, entendeu? Quem pensa dessa forma? Capítulo 7 da Bhagavad Gita diz que é 1 em 1 milhão. Mas essa é a forma que deve se pensar. E aí, o casal que pensa dessa forma, da unidade, vocês conseguem entender que esse casal não sofre? O filho está doente no hospital e o casal não sofre. O casal deseja a cura do filho. Deseja sim, claro que deseja. Mas não sofre pelo desejo. Ou seja, não é o meu desejo que vai reger os meus sentimentos. O que vai reger os meus sentimentos é a consciência da unidade. E uma pessoa que tem essa consciência, ela é plena em si mesma. Ela é sempre esse ser, é sempre o mesmo, tanto no sucesso como no fracasso. Tanto na vida do filho como na morte do filho, como na doença do filho, como na saúde do filho. Eles são as mesmas pessoas e têm os mesmos sentimentos de unidade, de integração. Até agora, gente, isso está claro? Fiz uma pergunta.
Tá sim. Todo mundo entendeu? Então, por que vocês não fazem isso? Por que se o filho de vocês estiver no hospital, vocês não conseguem agir dessa forma? Se todos vocês entenderam. Porque entender é uma coisa, mas realizar é outra. Se isso está claro, por que a gente não consegue fazer? Não é? Elizabeth está aí? Oi, Elizabeth, tudo bem? Tudo bem? Elizabeth chegou aí. Aí é o seguinte: isso é um processo. É um processo de treinamento que leva muito tempo. Por quê? Porque a base do nosso sentir, a base do nosso pensar, está sempre voltado para a realidade da separação. Você lembra que eu falei no início que eu sou eu separado porque tem aqui algo que não sou eu. A caneta é separada porque tem algo que não é a caneta. Então, a nossa mente, o nosso coração está acostumado, nós estamos acostumados a interpretar tudo com base na separação. E a separação gera sofrimento, gera uma escravidão aos nossos próprios desejos. Então, a gente está viciado, condicionado ao longo de muito tempo. Nós todos raciocinamos baseados na separação. É claro, os nossos olhos veem a separação. Mas aí, os Vedas vêm, né, Krishna vem e diz, gente, a separação obviamente existe, porque todos nós estamos aqui, estamos vendo separação, mas Brahman existe. E a consciência da gente tem que ser focada, tem que ser baseada em Brahman e não na separação. E nós, mesmo que a gente aceite isso, mesmo que isso fique claro, como todos vocês disseram que ficou claro, é difícil a gente colocar em prática porque a gente está condicionado ao raciocínio na separação. É só por isso. É um condicionamento. Então, para descondicionar, a gente tem que praticar. E para que a gente nasce aqui nessa superfície desse planeta? Para praticar. Esse planeta aqui é rico em experiências de conflito. É rico em filhos no hospital. É rico em assaltos, em injustiças. É rico em muitas coisas que não são muito certas. E aí, a maior parte da nossa vida é regida por conflitos. Esse planeta aqui é uma superfície muito rica para experiências da unidade. Na verdade, a gente não vem aqui para sofrer ou para resgatar nada. A gente não está aqui para resgate nenhum. A gente está aqui para praticar a consciência da unidade. Consciência da unidade. Esse dedo significa unidade, não é o Deus que está no céu, não. É a unidade. Certo? Então, o nosso único objetivo, ao longo de séculos e séculos e séculos, é apenas esse, mas nenhum outro. E tudo é regido na nossa vida para que a gente viva experiências para o desenvolvimento dessa consciência, a consciência de Brahman, ou a consciência de Deus, se Deus for visto nessa visão. Certo? Podem falar à vontade, gente. Mesmo. Ô, Marcelo, você deu um exemplo muito forte do filho no CTI, do pai, da mãe, do parente. E que 1 em 1 milhão de pessoas podem pensar assim. E o exemplo da autopreservação. Quando Jesus foi preso, e por um momento ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. É. E logo em seguida ele voltou atrás, mas que se faça a tua vontade. Na verdade, Paulo, ele não voltou atrás. As duas coisas coexistem. Pai,
eu gostaria muito, o meu desejo é que meu filho no hospital fique curado. Esse é o meu desejo. Mas que seja feita a sua vontade. As duas coisas coexistem. Sabe, ele não voltou atrás. Ele não se arrependeu de ter tido um desejo. O ser humano é regido por desejos. A nossa mente é regida por desejos. Nosso caminho é regido por desejos. Nós todos estamos aqui nesse encontro porque desejamos dessa forma. A gente escova o dente de manhã porque a gente deseja dessa forma. Então, os Vedas dizem, a gente é trilhado pelos desejos. Mas os desejos não devem deixar de existir. Eles existem sempre. E isso não é um erro. Isso não é um erro. Eles existem. Eu não tenho que desejar beber de um cálice ruim. Jesus não desejava passar por aquele sofrimento todo. Ele pode não desejar. Até porque é impossível não desejar. Ele desejou. Assim como eu desejo que o meu filho não fique no hospital. Eu desejo que ele esteja aqui comigo. Afinal de contas, eu quis ter um filho não para que ele ficasse dentro do hospital. Eu quis ter um filho para desfrutar da companhia dele, para eu desfrutar da minha missão de pai, para criar uma família, né? A última coisa que eu quero é ter um filho para ficar dentro do hospital. Então, eu crio um filho com desejos. Esses desejos me guiam na criação de um filho, como guiam em tudo que a gente faz na vida. Mas, dentro desse desejo, como eu me relaciono com esse desejo? Eu me relaciono na consciência da unidade ou na consciência da separação? Jesus ali, quando ele falou que seja feita a sua vontade, ele meio que personificou o Brahman. Tá ok. Tem até uma linha nos Vedas que personificam mesmo, tá? Então, ele personificou o Brahman. E ele falou de coração, que seja feita, meu pai, a sua vontade. Se ele tiver falado isso de coração mesmo, que é claro que falou, né? Se ele falou isso de coração, então nele não existe expectativa, ansiedade ou sofrimento. Tudo que acontecer vai gerar dor física, mas não vai gerar revolta, ansiedade ou qualquer coisa desse tipo. Porque ele está integrado com tudo. Ele realmente disse que seja feita a vontade de Deus. Se você falar isso de coração mesmo, você está liberto de todo sofrimento. Então, quando Jesus, quando ele falou isso e com a consciência da unidade, ele não estava com medo do que ia acontecer. Ele apenas não desejava. Ele não estava com ansiedade nem com angústia. E aí, o sofrimento pelo qual ele passou não gera um aprisionamento emocional, não gera um samsara, como diz nos Vedas, né? Não gera um samsara. Então, ele está pleno nele mesmo. Ele vai morrer. Ele está pleno nele mesmo. Então, ele morre na plenitude. Não há mais o que aprender. Ele morreu numa plenitude. E se houvesse o que aprender? Ele teria que renascer, reencarnar. Por exemplo, se ele tivesse medo, se ele não tivesse, na consciência da unidade, poderia ser, por exemplo, que ele ficasse com medo de autoridades. Nossa, a autoridade romana me julgou e me matou. Aí, se ele não tivesse a consciência da unidade, ele poderia, estou dando um exemplo, tá? Poderia ficar com medo de autoridade. Ele ia ter que reencarnar, ia trabalhar justamente isso. Ele teria problemas com os pais, por exemplo, figura de autoridade, teria problema com o patrão ou com governadores, sabe? Ele teria problemas com autoridades. Mas, para ele, que tem a consciência da unidade, não foi gerado um karma. Então, ele não precisa reencarnar. Porque não há mais nada. Ele está pleno nele mesmo. Entendeu isso? Isso é muito profundo e muito bom. Ele está pleno nele mesmo. Elizabeth, ei, Elizabeth. Oi, tudo bom, Paturia? Gosto dessa. Você sabe que esse é um assunto que me interessa, né? Eu fico aqui só pensando o que você está falando, tentando entender. Quando você fala nessa questão, por exemplo, até você usou o exemplo de Jesus, eu fico tentando entender assim,
se ele não... Porque não é uma questão, Ih, deu uma travada, é Beth. isso. Aí, peraí. Vê se melhorou, que eu dei uma mexida aqui, a minha rede não está muito boa hoje. É, Seria mais uma questão de entendimento e não uma questão de aceitação? É isso? Porque aceitar um sofrimento, você pode aceitar. Mas se você não entender aquilo, o que está por trás, como você falou agora, ele podia ter aceitado que ele ia ser, sei lá, que foi crucificado, mas o entendimento de que tudo ali fazia parte de uma experiência que talvez ele tivesse que passar para, por exemplo, entender essa questão da autoridade, sei lá, imaginando uma pessoa que tem que passar por alguma coisa, uma questão, e aí ela aceita, assim, eu não sei porque que eu estou passando nisso, essa questão, vou aceitar esse sofrimento, aí, sei lá, aceita, e, enfim. Mas no momento que ela entende que aquilo ali faz parte de todo um outro contexto, ela tem uma interpretação mais sábia, talvez, daquela questão, isso é diferente. É isso que você está tentando explicar, ou eu estou misturando tudo? Não é. sei se você Não, me não, quis você não está, entender. não. Entendi, sim, sim, foi perfeita a sua pergunta. A palavra aceitação só não é uma boa, não, viu? Os Vedas chamam isso de tamas. Tamas é uma qualidade ruim da gente, sabe? Tamas é tipo, não tem jeito, eu vou aceitar. Hum, É isso aí. não é, isso é ruim, viu? É ruim. Isso gera uma consciência de inércia. Isso é que é tamas, viu? Então, Tamas. Essa palavra é muito famosa. Tamas. T de tatu, A, M de Maria, A, S. então, mas... A tamas. Você pode até botar no Google depois. Tamas. Do Google vai falar um monte de coisa. Aí, tamas é inércia. Mas vai falar certinho, eu já botei. Tamas é inércia, você não sai do lugar e tudo. Consciência de aceitação tá, já que é assim, então é assim, que se dane. Sabe? A consciência está na inércia. Tá bom? É diferente do conhecimento aplicado. No caso de Tá, Jesus, levando a palavra para Deus, né? Ele diz assim: Deus é tudo. Mano, Deus é tudo. Eu tenho desejos, mas Deus é unidade. E eu amo essa unidade. Eu e o Pai somos um. Ele entende que tudo é Deus. Ele e o Pai são uma coisa só. Ele ama Deus. Ele está liberto desse amor. Deus é a vida dele, também é a morte dele, de Jesus. Deus é tudo. E esse amor, no caso de Jesus, é que o sustenta, é o que o torna pleno. Não é entendi. o amor a ele não beber o cálice que ele falou, a ele não passar pelo sofrimento. Nós, aqui, nós humanos, Jesus era humano também, né? Nós temos amor ao nosso sucesso. Jesus tem amor ao amor que ele sente por Deus. Entendi. Então, quando ele diz que seja feita a sua vontade, se ele disser que de coração, ele está integrado. Mas para isso, isso não é aceitação. A aceitação é usar esse conhecimento aplicado à experiência do conflito. Tem que ter o conhecimento. Por isso que eu vim com essa camisa hoje aqui. Essa camisa simboliza o conhecimento, a Sarasvati. Sarasvati, tá vendo? É a deusa da mitologia védica que simboliza o conhecimento. Por isso eu trouxe. Sem Sarasvati, sem o conhecimento, não é bom. Não é bom. E quem não tem o conhecimento? Lamento muito. Um dia terá. O que significa que nós vamos ter que trabalhar muito isso, né? É, Entender isso basta a perfeitamente. gente trabalhar na situação da nossa vida. Da nossa vida. As coisas que vão acontecendo na nossa vida, no dia a dia. Um vizinho que reclama, uma dor que acontece aqui, Covid, né, o presidente que foi eleito que não é o que eu queria, ou é o que eu queria, ou nenhum dos dois eu queria, sabe? E os assaltos na rua. Como a gente se relaciona com isso tudo? Na consciência da unidade ou na separação? Então, a gente treina na nossa vida. A gente nasce para isso. Somente isso. Para mais nada.
Esse assunto é muito bom. Hernandes levantou a mão. Oi, Hernandes. Ficou claro, Beth? Sua pergunta foi muito boa, viu? Muito boa mesmo. Está escrito assim, Hernandes Peçanha levantou a mão. Mas aí não... Tá... Eu não sei se estão me ouvindo aí. Agora estamos sim. Porque a minha audiência aqui, a audição está pouquíssima do aparelho. Mas vamos lá. Eu gostei muito desta sua colocação em relação a Deus, unidade e dualidade. Gostei muito. Se eu digo eu e Deus, pode ser dualidade. Mas se eu falo eu em Deus, pode ser a unidade. Assim entendi. Mas eu não tenho a capacidade de dar exemplos, de vivenciar isso, que o problema, o verbo é fácil. Vivenciar é difícil. Mas eu vou aqui citar uma amiga, acho que o Paulo César conhece, uma pessoa muito especial. Eu não vou dizer o nome porque tem algumas coisas que não devem ser colocadas. Uma mulher bonita, muito espiritualizada, todas as pessoas do grupo gostam muito dela, mas ela vem passando por umas dificuldades aí interessantes, a saber, um filho preso lá na cadeia. Um outro filho arranjou uma companheira e não fala mais com a mãe, abandonou. Segunda situação parece pior do que isto. Ela começou a ter dificuldades de visão. Foi perdendo a visão e um olho dela estourou. Estourar é literal, estourou o olho. Aí teve que operar, etc e tal. Bom, conversando com ela, fala sempre, ela disse para mim o seguinte: olha, eu não estou zangada, não. Eu quero sair desta vida livre, liberada. O meu corpo é que tem que pagar essa conta. Eu tenho que me apresentar, quando sair daqui, limpa, livre. Isso é com Deus. Bom, dentro disso que eu ouvi aí agora, quero crer que esta pessoa está vivendo realmente a unidade, não? Ela se entregou por inteiro, sem reclamação, com muita compreensão e aceitação da problemática, que não é fácil. A palavra é sua, parceiro. Foi o que eu falei para a Beth agora, né? Cuidado com essa palavra aceitação, viu? Foi o que eu falei para a Beth ali. Mas é o seguinte, essa moça, nossa, que história pesada, hein, Hernandes? Uau, história pesada mesmo. E ainda teve um problema de visão, hein? Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, é difícil, Hernandes, a gente dizer se ela está na consciência de Brahman ou não. É muito difícil. Só ela mesma vai saber. Olhando de fora, não dá para saber. Mesmo em relação a Jesus Cristo, com tudo que ele passou, como é que a gente vai saber? A gente acredita, porque a gente acredita na espiritualidade dele, ele como o Messias, né, como uma figura do Filho de Deus, uma figura santa. A gente acredita nisso. Mas saber mesmo, não tem como a gente saber. O negócio é o seguinte, a palavra em sânscrito é purna, é plenitude. Uma pessoa está na consciência de Brahman quando ela tem purna, plenitude. Plenitude significa eu não preciso mais de nada. É a sensação de não precisar de nada. Eu não estou falando de precisar de coisas, de dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa comer. Entendi. A gente precisa ir no banheiro. Precisa ir no banheiro. Né? É a sensação emocional de precisar de alguma coisa. Enquanto a gente tiver essa sensação, a gente não está na consciência de Brahman. A gente não tem a
a consciência da plenitude. Então, ela pode não reclamar, mas se na mente e no coração dela tiver a sensação, nossa, eu preciso ficar boa, eu preciso ter saúde, sabe? Aí não tem a consciência plena. É como se Jesus falasse, eu preciso que os romanos não me capturem. Eu preciso disso. É diferente de desejar. Ele quer que os romanos não capturem. A parte de mim, esse cálice era isso somente, né? Os romanos não o capturarem e não o levarem para a morte ruim. Se essa senhora que você está se referindo tiver 0,1% da não consciência de plenitude, ela ainda não tem a consciência de Brahman. Entendi. Agora, isso na nossa vida do dia a dia, meu Deus, a gente precisa tanto das coisas, Hernandes, que a gente nem percebe que a gente tem a consciência de precisar. Num relacionamento amoroso, love story, né? É muito normal. Eu preciso que a minha esposa agora me ame. Pais e filhos. Pais e filhos, então, eu preciso que meu filho me ame. E as pessoas vão falar, claro, Marcela, claro que precisa. Afinal de contas, eles são os pais. Não, não é claro. Se você tem ideia, eu preciso que fulano me ame, isso não é Brahman. Entendeu? E como você vai saber se o fulano realmente tem essa consciência não plena em si mesmo? Só a pessoa vai saber. E ela também não sabe. Porque é tão normal a gente não se sentir pleno que no mundo a gente acha que isso é normal. Mas não é. Sabe aquela... Eu não sou estudioso do Antigo Testamento, nem do Novo. Eu leio bastante o Novo porque eu gosto, mas não sou um estudioso. Tá? Se eu fosse estudioso, eu faria que nem nos Vedas. Eu iria na língua original, como eu vou na língua original dos Vedas, eu estudo sânscrito para aprender a ler os Vedas em sânscrito, na língua original. Porque se eu for ler pelos autores, cada um tem uma tradução diferente, né? Então, Vem com as alterações. tem bastante, mais do que você imagina. Aí, se eu fosse estudioso dos testamentos, eu não ia ler em português, não. Eu ia ler na língua original dos testamentos, que eu nem sei qual é. Aí, mas eu, como um ignorante, tá? Porque eu não estou dando aula de Antigo Testamento, tá? Mas, assim, Adão e Eva. Adão é o ser pleno. É o ser pleno. Olha, eu posso estar falando uma bobagem do mundo, eu não estou aqui para dar aula de Antigo Testamento, tá? É só um exemplo para tocar o coração de vocês, para vocês pensarem em vocês mesmos. Adão é só um exemplo. Eu posso falar errado, tá? Posso falar bobagem, não tem problema nenhum. Adão é o ser pleno. Ele, um dia, ele sentiu falta de uma companhia. Pô, como assim? Tá, não, então já não é pleno. Não, Certo. não. Está errado. Então, algo está errado naquela história. Então, é melhor falar, Adão não é um ser pleno, ele é um ser incompleto, e ele foi colocado ali naquela realidade justamente para ele se sentir sozinho. Então, e aí ele se sentindo sozinho, pediu algo para Deus, uma companhia. E começou essa zona toda que está aqui. Mas ele podia ser tudo, mas pleno ele não era. E quando a gente se sente sozinho, eu vi isso porque eu atendia bastante gente na pandemia, né, do Covid, muita gente em casa se sentindo solidão. Então, sentir solidão é uma coisa muito forte da não plenitude. Que uma pessoa plena sente falta de quê e de quem? Se todo mundo é completo em si mesmo, que sentimento de carência, então, como oposto à plenitude. Que sentimento de carência é esse?
Uma pessoa com a consciência de Brahman não sente solidão, como Adão sentiu. Só que é tão normal, hoje em dia, as pessoas sozinhas sentirem solidão, que a gente acha que uma coisa está vinculada à outra, mas não está. Imagina se Jesus, em vez de crucificado, fosse preso, prisão perpétua, numa solitária, a vida inteira, até a morte dele, numa solitária. Você acha que ele, na solitária, ia sentir solidão? Claro que não. Porque ele ia dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou completo em mim mesmo. Eu amo Deus. Deus é eu sozinho. Sou eu com grupo. Sou eu sozinho, sou eu com grupo. Eu amo Deus. E esse amor é tudo para mim. Me completa. Levando para um lado bastante ocidental, mas é ótimo. Eu Certo? gostei, é mais profundo do que eu estava pensando. É. Eu vou conversar isso com a minha amiga, hein? Vou conversar. Eu não vou colocá-la em xeque, não. Vou expor que ela foi citada, não falei o nome e tal, do problema, porque ela me impressionou. Quando ela estourou o olho, eu fiquei mais preocupado do que ela com ela própria, né? Disse, não, isso sem problema não. Eu estou limpando aqui minhas mazelas. Eu devo sair daqui liberada. Isso não é comigo, não, isso é com Deus. Ela falou assim, eu não comentei mais nada. Eu não tinha mais nada para falar. Então, o que chamou a atenção foi o problema da dualidade e outra expressão aí, unidade. Isso é forte, isso é profundo, hein? Né, Itamar? E o Itamar pode, além de você, Hernandes, conversar com ela, o Itamar pode confirmar para a gente que ela pode também assistir esse vídeo que vai ficar no YouTube. Tudo bem. Não é? Sim. Isso, né, Itamar? É isso mesmo, né, Itamar? Estou falando bobagem, não, né? Vai ficar no YouTube, né? Então, pronto. Então, vou falar com ela. E aí vocês podem assistir juntos. Vou falar com ela. E a Mas Fernanda... eu gostei. Duas palavras que você utilizou aí que realmente tomaram conta de toda essa explicação aí. Eu agradeço. Tá bom? Maravilha, eu agradeço também. A Fernanda, acho que levantou a mãozinha também, né? Fernanda de Souza. Tá com Olá. um livro ali atrás. Bastante livros de história que eu gosto. Psicologia também. Ah, legal. Eu sou nova aqui, na verdade, nova no mundo, nesse mundo, né, que eu estou começando a estudar agora. Mas uma coisa que você falou sobre essa questão da unidade e da dualidade, né, que me chamou a atenção, talvez o pensamento do salmista, quando ele fala no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Ele fala desse pensamento? O salmista disse que o quê? Que nada sentirei falta, não é isso? Tipo assim, Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Esse é o termo mais original do português traduzido do hebraico antigo. Então, assim, se a gente pegar esse pensamento dele, é mais ou menos o que ele está querendo dizer, é que o amor de Deus é tudo para ele, e por ser tudo, ele de nada tem falta. É o que você está querendo dizer? Poderia se colocar como se fosse um pensamento desse? Eu diria que está perfeito. Perfeito, Fernanda. Eu não conheço o texto integral, esse que você está falando, mas esse trecho que É o você Salmo falou... 23. Eu vou até procurar. É muito famoso o Salmo 23, só que a intenção que a gente conhece como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que há um erro de tradução, às vezes, nisso. Porque não é nada me faltará, mas sim de nada sentirei falta. Caramba, perfeito, Fernanda, perfeito. Entendeu? Faz toda a diferença. Acho que Sim. você é uma boa parceira de estudos para mim, porque assim mesmo é tudo, viu?
Porque às vezes uma palavrinha aqui faz toda a diferença na frase. Faz toda a diferença, muda todo o contexto desse versículo. Quando eu fiz meus 2 anos de teologia, que eu fiz só 2 anos na faculdade de teologia, e depois eu parei. E isso mudou a minha cabeça, que eu falei, caramba, mudou completamente o versículo, completamente o que ele quis dizer, completamente tudo. E você vê que era uma coisinha da tradução, né, que passou do hebraico para o português, foi não para o português, né, para outros idiomas, e até chegar ao português teve essa alteração. Nossa. Só que eu ainda tenho que me aprender muito, não dá para ensinar. Olha, que maravilha isso que você falou, Fernanda, foi muito bom. E essa tradução original, quer dizer, a tradução não, o original dessa frase, como você expôs aí, tá perfeito. Eu também sempre questionei esse ditado, a gente vê atrás dos carros, né, escrito, né, você não me passou, nada me faltará. Isso é fraco, né? Eu falava, nossa, que coisa fraca. Isso é bom, mas é fraco. Mas agora... É fraco e perde um pouco do sentido, porque se você for olhar a história dos salmistas que escreveu, que é Davi, faltou quase tudo na vida dele. Então, perde o sentido. Aí você, agora... quando ele muda, você entende o que ele quis dizer. Olha, perfeito. Agora, toda vez que eu ouvir essa expressão, eu vou lembrar disso que você falou. Isso está, assim, perfeito, sem tirar nem pôr. Principalmente que o salmista, que você falou que foi Davi, né, que teve grandes perdas na vida dele, não é isso? Então, perfeito. Foi alguém que viveu isso na experiência e falou para gente, beleza. Perfeito, Fernanda. Maravilha. O Paulo levantou a mão também? Não foi isso? Não, Paulo levantou a mão. Eu ia falar desse salmo também, mas já foi falado. Está tudo certo. Tá. Eu até falei assim, no meu estudo do Vedanta, era bem assim, quando eu comecei a estudar, obviamente que eu só li em português, claro, né? Mas aí eu vi que de diversos autores falavam coisas diferentes, tinham frases que eu não gostava, mas aí eu já estava apaixonado pelo assunto, resolvi estudar sânscrito. Só porque eu já estava apaixonado pelo assunto, né? Porque sânscrito é muito difícil e é um saco. Mas eu já estava apaixonado, aí entrei nessa onda, viu, Fernanda? Assim, é muito importante a gente ir na língua original, porque senão a gente perde muito, viu? Perde muito. Até hoje eu estudo sânscrito. Né? O Paulo levantou a mão de novo, né? Marcelo, só uma outra tradução também que não é muito correta, é aquela que traduz como o Espírito Santo. Na realidade, é um Espírito Santo. O Espírito Santo. Existe apenas um Espírito Santo. O artigo definido. É um, porque são vários. Santo quer dizer puro, elevado, e por aí vai. Que eu não sei exatamente o que seria o Espírito Santo nas religiões aqui. Na Igreja Católica, quando às vezes eu vou à missa, o padre fala muito do Espírito Santo, mas eu realmente não sei o que significa. Tem um livro chamado Um Curso em Milagres, que diz que o Espírito Santo é a ligação que a gente tem com Deus, é a lembrança de Deus. Não sei se seria isso, não sei. Eu não sei o que seria o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ih, está sem microfone. Fica para o ano que vem, porque faltam 4 minutos. Então tá. Tá bom. E fica para o ano que vem. Você vai encerrar com um mantra, a Brahma? Ih, o violão está lá dentro, né? Mas deixei o violão lá dentro. Mas vai vir Natal aí, né? Então, gente, olha, um Natal muito bom para todo mundo, que a gente eleve a nossa mente para as esferas mais elevadas, que, na verdade, as esferas mais elevadas não pode colocar uma consciência de separação, não, viu? Consciência mais elevada é aqui dentro, sabe? A consciência de Brahman. Que Natal seja consciência de Brahman para todo mundo. E para todo mundo vai dizer, eu e o Pai somos um. E para a gente colocar isso na nossa vida do dia a dia. Aí o Natal vai ser bom. Sabe, o Ano Novo, o Réveillon, que a gente faz muitos pedidos, né?
A gente faz muitos pedidos. Então, esse ano a gente vai trocar os pedidos para dizer: Deus, você é 2023. Você é todos os séculos, para frente e para trás, e é 2023 também. E eu amo você, eu amo 2023. E esse amor vai me reger em 2023. Acabaram-se os pedidos. Não precisa ficar aprisionado aos pedidos, sabe? A gente fala: olha, eu e o Pai somos um. Em 2023 também. E é isso, é o que eu desejo para mim e para todo mundo em 2023, Natal, essas coisas, tudo. E nós desejamos que assim seja e que Deus, Brahma, Vishnu, Shiva, esteja presente na tua vida, destruindo, reconstruindo, criando e te fortificando no ano que entra. Isso. Um prazer estar contigo esse ano mesmo.